Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões Analíticas. E no estudo das quintas-feiras, nós estamos trabalhando dentro das linhas da psicoterapia espiritual. Nas quintas, nós estamos utilizando o livro do Agnaldo Paviani, Vida, Seu Maior Patrimônio, onde ele vai apresentar a história da família Lauser e fazer algumas reflexões em cima do desenrolar dos acontecimentos e também da situação de cada um dos componentes desta família. E na medida que nós estamos acompanhando a história, nós vamos trazendo várias reflexões de cunho terapêutico para aplicando a sua história, a história desta família, às nossas vidas, a nós, de uma forma geral, buscando, assim, através destes acontecimentos, ou do modo de ser da família Lauser, nós vamos também trabalhando as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas sombras que todos trazemos. Então, nós fazemos uma espécie de trabalho psicoterapêutico. Na verdade, é um trabalho psicoterapêutico. Nós vamos apresentando os problemas e os caminhos para a solução dos mesmos, tanto a nível interno de cada um, quanto também a nível exterior, referente às relações e, enfim, também as problemáticas que a vida nos apresenta, com certeza, dentro daquelas propostas de autoconhecimento, de crescimento, de melhoria e transformação de todos nós. Bom, antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, como nós sempre fazemos, sempre uma prece, uma oração no início dos trabalhos e uma também ao finalizarmos. Vamos orar, então, buscando aquela sintonia e aquele com as forças maiores da vida, e ao mesmo tempo aquele apaziguamento íntimo, aquela tranquilidade emocional e psicológica, onde nós procuramos nos conectarmos uns aos outros pela comunhão de pensamentos e a partir de nós também com a espiritualidade maior que vem nos dar apoio e sustentação. E quiçá, se Deus permitir e nos abençoar, também auxiliar a espiritualidade em trabalhos maiores que a gente não tem muito aí aquela percepção dessas ocorrências e da extensão, consciência da extensão dos trabalhos que a espiritualidade faz, não somente junto a nós, mas também junto a outros que muitas vezes se encontram mais necessitados do que nós mesmos. Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Divino Mestre e coordenador espiritual de todos nós, nesses instantes em que nos unimos pelo pensamento e fisicamente através da tecnologia, recorremos a Ti, Senhor, vos rogando a Tua permissão para que todos nós possamos estar sob o amparo e assistência daqueles corações mais esclarecidos do mundo espiritual, e que esses corações amoráveis e afáveis possam encontrar em cada um de nós aqueles elementos e aquele terreno propício para nos auxiliar, tanto no trabalho conosco mesmos, em cima das necessidades de que somos portadores, bem como também no campo do entendimento, da compreensão e da absorção das informações que esta noite serão ventiladas entre nós e por todos nós. Que as tuas bênçãos nos envolvam, nos fortalecendo, lembrando dos membros do grupo Conhecer, os rogamos por cada um deles,
em particular, Senhor, por aqueles corações que virão de futuro a nos ouvir, a nos assistir. Que as tuas bênçãos os envolvam, fortalecendo, Senhor, em todos nós, aqueles elementos e dispositivos que trazemos, edificantes e edificadores. Contando com o teu apoio, o apoio desses corações amigos, os pedimos, ser com todos nós, hoje. Bem, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 5 do livro já dito e referenciado. E ele sempre faz, no início de cada capítulo, ele traz uma reflexão, às vezes um pouco menor, ou às vezes um pouco maior. Essa de hoje é bem pequena, bem sintética. E o capítulo 5 ele tem por título As Dores da Alma. E essas reflexões geralmente giram em torno do assunto ou da temática do capítulo. Então vamos ver o que ele diz. Ele fala assim: não se pode salvar ninguém, é o primeiro ponto. Se aventurar por esse caminho significa adoecer gravemente. Ao tentar fazer pelo outro o que cabe ao outro fazer, coloca-se um peso extra sobre os próprios ombros. Peso esse que, invariavelmente, não tem condição de carregar. Essa é a pequena introdução, pequeno introito a esse capítulo 5, As Dores da Alma. E o que ele coloca é bastante interessante. E muitas vezes se tem a ver com muitos de nós, ou pelo menos com alguns de nós. Nós temos aquela tendência, com base na infantilidade psicológica, emocional e até mesmo espiritual que nos encontramos, a gente supor que pode ajudar o outro, fazer alguma coisa de benefício do outro, no sentido que a pessoa venha mudar. Principalmente quando nos terrenos das relações, das afeições mais próximas, mais íntimas, às vezes a pessoa está noiva, o noivo, e etc., ou se preparando para casar, ou até namorando, aí vem alguém, um familiar, ou até um amigo, e fala, mas essa pessoa tem essa e aquele problema, essa e aquela dificuldade, aí nós vamos mudá-lo. Quando eu casar, eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir ajudar essa pessoa a superar a sua dificuldade. Não é isso, Márcia? Não tem muito disso? Tem. A gente sempre está falando, né? Não, quando a gente casar, depois que casarmos, ele vai mudar, ele vai transformar, eu vou ajudar ele, eu vou fazer o possível para que ele mude e se transforme. Só que nós não temos condições de salvar ninguém. A primeira pessoa também a gente deveria se preocupar em se salvar é a nós mesmos. A nós, sim, a gente pode se salvar, né? A gente pode fazer alguma coisa em benefício próprio, no sentido de crescer, de amadurecer. A ajuda e a salvação que a gente pode levar ao outro é em termos de informação, de esclarecimento, de apoio, de alguma orientação, algum conselho. Nesse sentido, a gente pode realmente ajudar os outros. E isso Pelo quando menos... a pessoa quer, né? Exatamente. O que se ela não quiser? Ou seja, vai depender do outro aceitar e se dispor a seguir aquela linha, aquela orientação, aquele conselho, aquela informação que a gente deu. E se a pessoa não quiser, né, Márcia? Não tem santo que dê jeito. Né? Não tem como. Porque depende do outro. E nós temos que, dentro dessas mesmas linhas que nós estávamos citando, de infantilidade nossa, a gente muitas vezes atropela o livre-arbítrio do outro e queremos subjugar o outro à nossa vontade. Queremos subjugar que o outro se sujeite
aos nossos pontos de vista, ao nosso entendimento, à nossa compreensão, à nossa visão de mundo. Só que isto, no fundo, é um desrespeito da nossa parte em relação a outra pessoa. Porque Deus, sendo o Criador de todos nós, sendo aquele ente supremo que gerencia e ampara toda a criação e todas as criaturas do universo todo, se ele não interfere, se ele não intervém, se ele não obriga as pessoas a mudarem, a se transformar, quem somos nós, então, de avocar esse direito divino, que seria um direito divino, do qual Deus, de alguma forma, ele se dispõe a abrir mão dessa prerrogativa, permitindo que as criaturas, ou seja, os seus filhos, caminhem pelas suas próprias pernas, realizem esse trabalho de autoedificação com as próprias mãos. Então, ele não obriga, assim como Jesus, e qualquer ser esclarecido e consciente, ele não obriga o outro a se submeter a essa ou aquela situação ou condição. Com exceção, bem assim, crítica mesmo de algumas situações, de algumas circunstâncias em que a gente se vê sem muita opção. Quando nós vamos queimando o nosso livre-arbítrio, que o nosso livre-arbítrio tem limites. É a mesma questão do direito. O meu direito tem limites. E o meu direito vai esbarrar naquele limite onde começa o direito do outro. A mesma coisa também é o nosso livre-arbítrio. E na medida que a gente vai invadindo as leis divinas, a gente vamos contra as leis divinas e vamos ferindo as leis divinas em termos de prejuízo ao outro, de dano ao outro, chega um momento que a gente é caçado. Não nos é mais permitido provocar danos ao outro. Principalmente, o prejuízo que a gente vai causar a alguém, ele só é permitido pelas leis divinas se o outro também, ou aquela população, ou aquela sociedade, ou aquele mundo, como no caso da Terra, está em curso dentro das necessidades educativas e de crescimento. E outros fatores de reflexão, ou seja, se aquilo vai trazer algum benefício, porque caso contrário, não é permitido. Por isso, por exemplo, se igual nós, enquanto seres humanos, a gente quer chegar em outros mundos, em outros planetas, com certeza nós não podemos chegar num planeta mais adiantado que a Terra, onde existe uma população mais adiantada que a Terra, e trazer ali prejuízos e danos. Isso não é permitido dentro das leis divinas. A não ser que a gente encontre um mundo igual à Terra, ou até pior. Aí sim, é permitido que a gente vá lá e faça o furdunço. Caso contrário, não. Bem, então, retornando aqui, ele diz, não se pode salvar ninguém. Verdade. Nós não podemos salvar os outros, exceto dentro daquela perspectiva que nós trouxemos, de uma orientação, de um esclarecimento, de um aconselhamento, de uma informação, alguma coisa nesse nível. Aí sim nós estaremos ajudando o outro. Se aventurar por este caminho significa adoecer gravemente. Então, quando a gente insiste nessa direção e agimos de forma a nos impor de algum modo sobre o outro, ou impondo o nosso ponto de vista, ou a nossa ideia, ou a nossa força, ou o nosso poder, seja material, seja moral, seja financeiro, de alguma forma, quando a gente trabalhamos dentro dessas linhas, de que, na verdade, isso são linhas de violência, são linhas de agressividade em relação ao outro, porque nós estamos agredindo o outro, nós estamos violentando o outro de alguma forma. Seja o outro o próximo, ou seja o outro em termos de natureza, em termos de tudo. Quando a gente faz isso, em termos testes sociais e tudo mais, a gente também vamos nos adoecendo,
Porque qualquer agressão às leis divinas, à medida que a gente agride a lei divina e não obedecemos às leis divinas, isso vai tendo repercussão em nós na forma de doenças, na forma de desequilíbrio, na forma de enfermidades, na forma de vários problemas, tanto a nível emocional, psicológico e espiritual. E físico também, a nível fisiológico, que são as enfermidades, são as doenças. Então, nenhuma agressão ao equilíbrio, à harmonia, porque as leis divinas, elas trabalham dentro desse parâmetro, dentro desse patamar aí de equilíbrio, de harmonia, produzindo, trazendo bem-estar para todos os seres do universo, de uma forma geral, e todos os seres estão à nossa volta. Então, na medida que a gente fere e agride, não obedece a essas leis, a gente também vai entrar dentro daquelas vamos nos vermos incursos dentro daquela lei de causa e efeito, e que tem relação com aquela questão. O que nós estamos plantando, a gente vai colher. Então, se eu estou plantando agressão, vou colher agressão. Se eu estou plantando desequilíbrio, desarmonia, perturbação, conflito, e etc, 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 é isso que a gente vai recolhendo também. E ele prossegue dizendo: ao tentar fazer pelo outro o que cabe ao outro fazer, coloca-se um peso extra sobre os próprios ombros. Nós também temos muito isso. Pais, então, em relação a filhos, não. E algumas pessoas, principalmente alguns tipos de personalidade, alguns perfis de personalidade, têm essa tendência, inclusive compulsiva, da pessoa não conseguir se segurar. Ele está sempre tentando fazer aquilo que compete ao outro, não permitindo o outro crescer e se desenvolver dentro das linhas de que ele necessita, de experienciação, de vivência, de o que for. Então, aquele negócio, em vez de a gente ensinar a pessoa a pescar o peixe, a fazer a vara, a produzir a vara, o anzol e pescar, a gente vai lá e pesca e até quer comer pelo outro. Só que a gente esquece. O grande problema está aí. Quando eu faço pelo outro o que o outro tem que fazer, quem adquire experiência sou eu. Quem consegue resolver ou se desenvolver, crescer, sou eu. O outro vai ficar ali paralisado. Não tem como ele crescer, desenvolver. Lembrando que tudo na vida, a nossa vida, ela gira em torno desse fator primordial, desse centro primordial, que é a evolução, que é o progresso, que é o desenvolvimento, que é o crescimento. Inclusive, é assunto que nós vamos trabalhar na live de segunda-feira. Na próxima segunda, vamos trabalhar dentro dessa temática. Quais são os caminhos do conhecimento? Ou seja, quais os caminhos que nós temos de crescimento para nós evoluirmos? Porque a vida gira em torno dessa prerrogativa e dentro dessa perspectiva. Todos nós temos que crescermos. Todos nós temos que nos desenvolver. A nível emocional, a nível psicológico, a nível espiritual. A gente tem que caminhar a construção da nossa maturidade. E isso a gente vai adquirir. Na medida que nós vamos vivenciando todas essas questões, nós vamos experienciando, vamos ganhando experiência, vamos ganhando maturidade. Então, se eu vou lá e faço o que compete ao outro, eu estou, na verdade, cortando, estou matando as perspectivas, as possibilidades, a evolução do outro. E o que diz a lei divina? Não matarás. Então, quando Moisés faz essa proposta, ele vai fazer dentro daquela condição, daquela perspectiva do atraso do povo da época. Então, se referia ao matar fisicamente. Mas, com o progresso da cultura, com o desenvolvimento emocional e psicológico desses espíritos ou desses seres que estão na Terra, então nós já chegamos naquele ponto que nós já temos que começar a ver esse não matar
em campos mais avançados, mais abrangentes, e não ao pé da letra. Então, é aquilo que a doutrina espírita, ou que o espiritismo, em particular, vem ensinar. Ou que, com base no próprio evangelho. Nós devemos saber tirar da letra o seu espírito, que a gente possa crescer e se desenvolver. Então, o matar não se restringe só à questão fisiológica, à questão biológica. Então, tem um matar emocional, tem um matar psicológico, tem um matar espiritual. Podemos resumir todas essas questões dentro desses 4 níveis. O matar biológico é a morte mesmo, você interromper a vida física do ser ou da pessoa. Já o matar no campo emocional é você cortar a possibilidade da pessoa se desenvolver, crescer emocionalmente ou adquirir alguma experiência que ela necessita, que ela precisa. Então, a gente tem que pensar bem onde nós estamos metendo o bedelho e por quê. E até onde a gente deve fazer. Tem que ter muito cuidado. E quando a gente faz isso, a gente vai conseguir um peso extra. Por quê? Porque eu estou avocando uma prerrogativa que não me pertence, de ser Deus. Eu não sou Deus. E a gente acaba metendo o pé pelas mãos. O que geralmente a gente faz é conflitivo. A gente está levando um prejuízo. Nós estamos fazendo um mal ao outro. Então, as repercussões disso vai recair sobre nós. Então, a gente vai arcar com as consequências, causa e consequência. E a gente vai sofrer os efeitos e os danos desse prejuízo que a gente causou ao outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas questões. Não invadir o terreno alheio. Peso esse que, invariavelmente, não tem condições de carregar. Óbvio. Até mesmo porque eu estou arrancando do outro e jogando nas minhas costas. Se eu tenho esse poder, essa capacidade, essa estrutura de arcar com aquilo que seria de competência do outro. Então, são pontos aí que a gente tem que pensar com bastante carinho, com bastante cuidado. Aí ele vai iniciar o capítulo 5, nós vamos ler mais um trecho, que nesse trecho agora a gente nem demos uma nomeação para ele. Deixamos mesmo como esse título, As Dores da Alma, onde ele vai dizer: não podemos deletar da mente as experiências conflituosas. Claro, todas as experiências traumáticas são arquivadas no inconsciente e lá permanecem. Então, todas as experiências traumáticas que nós sofremos, nós as arquivamos em nosso inconsciente e lá vai permanecer. Quando na vida cotidiana vivemos novas situações traumáticas semelhantes àquelas que nós vivemos lá no passado, essa nova experiência funciona como um gatilho ou um estímulo, trazendo à superfície o que estava nas profundezas do inconsciente. Como que é a frase? Quando na vida cotidiana vivemos novas situações traumáticas semelhantes às vividas lá no passado, essa nova experiência funciona como um gatilho ou um estímulo, trazendo à superfície o que estava nas profundezas do inconsciente. Na verdade, isso... Porque aí, se a pessoa não estiver preparada, o baque vai ser muito maior. Né? Porque ela não trabalhou nem o que estava no inconsciente. E vem a mesma situação similar. Porque essa... Bom, já que nós interrompemos, vamos explicar esse trechinho. Nós vamos trabalhar isso depois que a gente fizer essa leitura, quando chegar nesse ponto, mas a gente já pode adiantar aí. O que ocorre? Como que o nosso passado, aquelas situações, aqueles problemas, aqueles traumas das vidas anteriores, que era uma outra pessoa, era uma outra personalidade,
é que viveu aquilo, é que experimentou aquilo, é que experienciou aquilo, como que aquilo chega ao presente, ao atual. Então, nós temos um passado, um presente e um futuro. São três, nessa linha de tempo, são três pontos. Três pontos aí na linha de tempo. Alguma coisa aconteceu lá atrás, temos um presente e temos um futuro. Bom, no presente, o que acontece? Eu estou vivenciando as coisas lá de trás. E, ao mesmo tempo, eu estou construindo o meu futuro. Então, como é que eu vou trazer esse passado para o presente? É exatamente nesse ponto que ele está falando aqui. Quando eu vivencio alguma coisa similar àquela experiência que eu tive lá atrás, que o espírito teve, vivenciou lá atrás, numa outra personalidade, isso cria um ponte, cria uma ponte, um link. Há ali nesse momento aí um link, uma conexão do meu presente com o meu passado. Exatamente esse ponto aí que eu estou trabalhando aqui. Então, quando na vida cotidiana, na vida do nosso dia a dia, a gente vive uma nova situação, principalmente nos terrenos traumáticos, que são semelhantes àquelas que a gente já viveu lá atrás, nesse momento, essa experiência nova, ela funciona como um gatilho, porque ela é uma ponte, ela cria um elo, um link, cria uma conexão com aquilo que está armazenado no nosso inconsciente. Então, pelas vidas, nós vamos carreando o inconsciente. Vai sendo tudo armazenado no inconsciente lá, e lá fica permanecendo. Mas na medida que do presente, no consciente atual, então o André Luiz mesmo trabalha isso nos seus livros, que também é uma trindade, né? Nós temos o superconsciente, que recebe o conhecimento, as informações, o estímulo do mundo superior. Nós temos o consciente, onde nós estamos estagiando no presente, e nós temos um inconsciente, que é esse arcabouço do passado, do pretérito. Todo esse conjunto aí do pretérito. Então, é como se a gente levasse a mão lá e puxasse, filtrasse. É uma rede, como se nós lançássemos a rede. O que é isso? A experiência vivida no hoje. Então, quando a gente sofre aquele impacto hoje, esse link é criado e esse passado vem à tona. Ele surge. E aí vai falar isso que a Vicentina está dizendo. Se eu não tenho estrutura, se eu não trabalhei, se eu não fiz um trabalho de crescimento, de autoconhecimento, de fortalecimento, obviamente, o meu problema atual ele vai ficar mais pesado, ele vai ficar mais denso. A dor é maior. Né? Ele vai ficar maior. Mesmo que eu não perceba, porque a gente, geralmente, nós não temos consciência disso. Nós não temos essa percepção disso. Às vezes, uma situação que, se não fosse a questão de passado, a gente conseguiria levar, a gente conseguiria conduzir aquilo de uma forma mais tranquila. Mas é como se, sobre esses 5 quilos que eu estou carregando, juntasse aqueles quilos do passado que a gente não sabe qual é. Aí que vem o desequilíbrio. Aí, gente, 10 quilos já, 5 de um, 5 de outro. Pois é, aí nós vamos nos desequilibrando ainda mais, vamos entrando em maior perturbação ainda. Isso que é a problemática toda. Mas aí vem a misericórdia divina, porque de acordo com a conduta que você tem hoje, se você tiver uma conduta digna, você vai sendo minorado isso aí. Na verdade, isso aí é resultado de trabalho. À medida que você se trabalha, que você se constrói, você vai se fortalecendo. Aí é aquela história. Se você, por exemplo, ia pegar 5 quilos, tinha um peso enorme para você, mas se você for na academia e fazer musculação mesmo, e malhar, e se fortalecer, você vai pegar aqueles 5 quilos, você não vai ter peso, vai estar fácil. Na verdade, o processo é este. Não é uma questão de misericórdia, não, é uma questão de trabalho. A misericórdia ela se refere ao seguinte, era para chegar para você 20 quilos. Mas Deus sabe que você não está tendo estrutura ainda de suportar esses 20 quilos. Aí chega a 10, chega a 5, na conformidade da sua capacidade. Isso que é misericórdia. Capacidade e necessidade. Não, sempre vem conforme a necessidade da pessoa. Se você não precisar daquilo, não vai chegar. Não vai passar por aqui se você não tem necessidade daquilo. Então, é aquela história.
Tudo que nos alcança é porque, de alguma forma, nós temos necessidade daquilo. Seja qual acontecimento for. Não importa o tipo de acontecimento. Se nos alcançou, é porque a gente está precisávamos, por alguma razão, por algum motivo, de passar por aquela experiência ali, ou para aquela situação, para aquela circunstância, seja o que for. E, geralmente, tudo isso se resume, em essência, na questão educativa, de crescimento do ser. E que vai, mesmo que dentro dessas linhas, esteja lá aquelas questões de reparação, de expiação, de reajuste, de resgate, etc. E tudo isso aí é educação. São processos educacionais. Bom, continuando aqui, ele diz o seguinte: partindo do pressuposto de que o ser imortal tem várias experiências existenciais, ou seja, vidas sucessivas, muitos desses traumas não foram vivenciados na infância, mas numa existência passada. E aqui, bom, vamos ler tudo, porque senão a gente vamos picar muito. Assim, o homem precisa encontrar alternativas saudáveis para lidar com seus conflitos. Reprogramar-se mentalmente ou elaborar uma ressignificação de conteúdo são alternativas extremamente úteis nesses casos. Então, se reprogramar mentalmente ou elaborar uma ressignificação de conteúdo são alternativas extremamente úteis nesses casos. O problema ou trauma existe. Não há como deletá-lo. Isso é fato. Se fosse igual ao computador, né, a gente dava um delete, problema resolvido, estava bom, né? Infelizmente não. Então, aprendemos a olhar para os conflitos com outros olhos, dentro de uma nova perspectiva. Aqui é uma coisa bastante interessante. Então, aprendamos a olhar para os conflitos com outros olhos, dentro de uma nova perspectiva. Nós precisamos muito disto. Foi preterido? Não se sinta tão mal. A rejeição está na sua cabeça. Pense assim: ele ou ela perdeu uma oportunidade de ser feliz comigo. Tem um adendo a fazer sobre isso, mas depois a gente faz. Foi traído? Não se sinta tão mal. Quem trai os outros trai a si mesmo, trai a própria consciência. O traidor é sempre alguém carente que carrega um grande vazio existencial. Sente-se compelido a trair o parceiro ou a parceira? Entenda que um amante pode até ser uma aventura entusiasmante, mas só por algum tempo. Logo, o tédio estará de volta. Faça diferente. Aprofunde a relação com o companheiro ou a companheira, lembrando que o sexo é apenas um dos componentes para uma vida saudável a dois. Sofreu uma decepção? Não sofra tanto. Aprenda a contemplar a humanidade com os olhos da compreensão. Pense nos muitos defeitos que possui e aceite o fato de que todos nós, por conta de nossas imperfeições, diariamente também ferimos outros corações. Sente-se feio ou feia? Desapegue-se dos chamados padrões de beleza. Valorize suas qualidades e não entre em guerra contra o espelho. As dores da alma são convites permanentes
para uma reavaliação da própria existência. Existe um convite à mudança de rota, um sinal para que olhemos mais para dentro e menos para fora. Então, até vou repetir essa última frase aqui. As dores da alma são convites permanentes para uma reavaliação da própria existência. Um convite à mudança de rota. Um sinal para que olhemos mais para dentro e menos para fora. Assim ele termina esse trecho de reflexões. Esse finalzinho aí bastante interessante. É um convite e é uma orientação que todos nós deveríamos ponderá-la com carinho, com bastante atenção. Vamos comentar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Vamos retomar do início e trabalhar algumas questões que o texto foi aí levantando para nós. Não podemos deletar da mente as experiências conflituosas. Isso é fato. Então, nós vivenciamos diversas situações, diversos problemas, dificuldades, muitas delas conflituosas. Então, a gente tem traumas de várias ordens. Cada um aí sabe das suas próprias dificuldades, das suas próprias questões. Que está passando, sentindo, vivendo, etc. Só que o nosso grande problema é bastante interessante, que a gente nós tendemos a não querer tocar nos problemas, tocar nas dificuldades. Surge um problema, uma dificuldade, um conflito qualquer, principalmente determinados tipos de personalidade, tem uns ainda que isso aí, para eles, é uma questão ainda mais problemática, porque eles não conseguem enfrentar o conflito, encarar os conflitos. Aí o que a gente faz? A gente tende a fugir dessas situações ou desses problemas. Ou seja, a gente quer, de alguma forma, é como se a gente deletasse aquele problema, aquela questão. A gente apaga aquilo, é como se a gente passasse um apagador no quadro e acabasse com aquilo. Na verdade, nós não estamos apagando o problema e nem deletando ele. O que a gente está fazendo é jogando ele para o inconsciente ou para aqueles porões da nossa mente, onde a gente não percebe e não vê, onde a gente não se conscientiza dele. Mas ele está lá mal resolvido. Eu tinha, na minha primeira relação de casamento, eu sempre falava com a minha ex-esposa, olha, principalmente no final lá da nossa relação, que foi tudo água abaixo, nos últimos anos da relação, eu sempre falava com ela, olha, toda vez que a gente tem um problema, uma dificuldade, a gente não senta para conversar sobre ele, a gente não senta para resolver aquilo, é como se a gente estivesse movendo esse problema, essa dificuldade, essa questão, esse conflito, para debaixo do tapete. Aparentemente, ele sumiu da nossa vista, mas não foi resolvido, está lá. E a gente vai amontoando aquilo ali. À medida que a gente montou aquilo, esse tapete ele vai ganhando volume, ele vai ocupando um espaço maior. E em algum momento, eu vou tropeçar nessa montanha aí, nesse montouro aí, e vai voar poeira para tudo quanto é lado. Aí, dependendo do nível do acúmulo de pó que eu criei, que eu originei debaixo do tapete, vai dar um problemaço que muitas vezes chega naquele ponto que não vai nem ter conserto mais. Os problemas, as questões, dificuldade que a gente tem, é a mesma coisa. Então, o fato de a gente sumir com aquilo, aparentemente, não significa solução. Solução é realmente encarar a dificuldade, encarar o problema e tentar achar um caminho de saída daquilo ou de solução para aquilo. Isso aí vai variar ao infinito.
Então, se eu tenho dificuldade com uma pessoa, algum problema lá, gerei um mal-estar, eu tenho que procurar a pessoa, tentar conversar com ela e resolver com ela. Agora, se a pessoa não aceita, não admite ou não quer, aí eu tenho que também dar ao outro a liberdade, o direito de escolher não resolver aquilo, não solucionar aquilo e pronto. Aí eu tenho que seguir o meu caminho. Estou pensando aqui. Qual seria o exemplo lá com a sua primeira lá, né? Está jogando debaixo do tapete. Mas tem gente que às vezes não dá conta de falar na hora. Ou então 2 dias depois, 3 dias depois, porque o objetivo dela, assim, se eu falar, eu fico pensando desse jeito. Eu já vi gente me falar isso. Se eu falar, é tanta coisa que a pessoa está jogando para dentro, então, tanta coisa que a pessoa está jogando para dentro. O que foi acontecer? Com essa, dentro do meu próprio exemplo meu aí, pessoal, aí, o que aconteceu? Eu sempre falava com isso e ela se fechava. Eu tinha um tipo de personalidade que, diante dos problemas, diante dos conflitos, ela se fechava, emburrava e ficava até um mês emburrecida. Aí eu fui trabalhando com ela, fui conversando com ela, tanto de falar e conversar e tal, ela sempre ficava calada, não dizia nada. Aí ela, quando nós nos separamos, ela já ficava uma semana emburrecida. Para quem ficava um mês, passar uma semana, já foi uma grande conquista. Mas largando essa questão de lado aí, não focando nesse ponto, o que aconteceu? Ela não me ouvia, não queria ouvir, não queria dialogar, porque, não sei por cargas d'água, porque ela também nunca falou, nunca se expressou. Os problemas foram acumulando. Se não resolve um, vem outro, vem 2, vem 3, vai acumulando. Como é que você vai resolver? A gente só deixa de acumular quando eu passo a resolver. Chegou a um ponto, o que aconteceu? A relação explodiu. Ou implodiu. Puf, acabou. Simples assim. É uma questão de escolha. Se você não dá conta hoje, amanhã você tem que dar conta. Se você não vai dar conta nunca. Porque em algum momento esse problema, essa dificuldade vai te encontrar. É isso que está falando aqui. Então, aqui está dizendo, todas as experiências traumáticas são arquivadas no inconsciente e lá permanecem. Lembrando que nós somos seres imortais. Por conseguinte, a morte não existe, nós vamos carregando os nossos problemas para o mundo espiritual. Se a gente não resolveu, e lá às vezes é até difícil de resolver, é mais complicado, porque lá a gente pode se estruturar para resolver os problemas. Porque lá a gente vai ter uma visão, vai ter um entendimento do porquê da minha dificuldade. Eu sou violento mesmo, eu sou agressivo mesmo, isso já está entranhado em mim, então eu tenho que resolver minha agressividade. Então lá eu me conscientizo. O trabalho é aqui. Lá é conscientização, aqui é trabalho. Porque por isso que vem o esquecimento. A gente não lembra, porque se eu lembrasse, qual o benefício, qual o ganho? Então, é sem saber, mas os impulsos daquilo que eu sou vêm. E é nessa hora aí que eu vou mostrar se realmente estou numa linha de educação, de autoaprimoramento, de autotransformação ou não. Ou não. Aí é que vem a questão. Você aprendeu? A gente aprendeu, a gente conserta. A gente vai agir de outra forma. E, portanto, os meus problemas eu vou levar do meu inconsciente. Quando eu voltar, ele vai estar lá no meu inconsciente. E o pior, porque esse montoado, essa herança, ela influencia e impacta a minha vida atual, minha vida presente. Lógico, gente, nós somos herdeiros de nós mesmos. A gente herda aquilo que é. Então, a nossa tendência, por isso que a evolução ocorre em laçadas, em círculos. Em círculos. Porque nós vamos repetindo as coisas. Agora, se eu estou num processo de crescimento, aí a minha laçada vai se abrindo. Senão, eu vou repetindo quase que no mesmo lugar. Aí o palco vai mudando. A sociedade muda, a época muda, já avançou, mas a essência da minha dificuldade, do meu problema, ele vai se manifestando
nesse novo palco, essa nova personalidade que a gente assume. Esse que é o problema. Então, em algum momento, ele vai nos alcançar. Não tem como fugir disso. O único caminho é a da solução. Solucionar o problema. Não há outra. Senão eu não vou sair da Terra, não vou ganhar esferas mais elevadas, e se a Terra avançar, eu vou ter que ser obrigado para ir um mundo compatível com o meu estado, com o meu nível de ser. E é isso que vai formar o meu nível de ser. Não há como. Não há outro caminho. Por isso que ele vai estar dizendo, quando na vida cotidiana vivemos novas situações traumáticas semelhantes às vividas no passado, essa nova experiência funciona como um gatilho ou como um estímulo. É um estímulo que vai acionar aquele problema que eu trago lá de trás e ele vai se manifestar com mais força. Ele vai vir à superfície. Então, os problemas que estão lá no meu inconsciente, à medida que eu vou criando, né, vou encontrando esses gatilhos aqui, esses estímulos no presente, ele vem à tona, é onde a gente se arrebenta mais ainda. Porque ele vem para quê? Ele está aguardando solução. Por isso que ele vem. Não foi resolvido, eu tenho que resolver. Isso aí está fazendo lembrar daquela história que a gente sabe, de modo geral. Que às vezes a pessoa, antigamente tinha até um e-mail sobre isso. Às vezes a pessoa está com raiva de alguma coisa, chega no serviço, desconta com aquela pessoa, não tinha nada a ver. É o que a gente chama gota d'água. Agora, você imagina se você já tem um problema que você está escondendo de você mesmo. E veio esse outro atual e junta os dois. Nossa! Na verdade, não é que a gente está escondendo, né? Ele está... Porque sai pelos dedos, né? Vamos dizer assim, ele está no nosso inconsciente, então a gente não tem consciência daquele problema, daquela dificuldade. Mas ele aparece no dia a dia na vida da pessoa. Não. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito nervosa, raivosa. Isso já vem de vidas e vidas. Eu tenho que trabalhar a educação disso. Então, eu tenho que fazer o quê? Cara, você tem que manter a calma, você tem que ficar mais tranquilo, você tem que entender o outro, você tem que aceitar o outro, você tem que compreender o outro. Então, eu vou fazer uma série de trabalhos comigo mesmo na solução desses problemas. Aí, o que acontece? Aí você faz alguma coisa que me irrita profundamente. Nesse momento, esse estímulo que foi provocado por você, ou de alguma forma, pela vida, a vida, através de você, provocou esse estímulo. Vem essa irritação, vem essa raiva lá do fundo. Puf, conecta aqui. Eu não fiz o trabalho, eu não estou vigilante, eu não estou em oração, né? Aí eu me jogo no seu pescoço e posso até matar você na hora dessa. Então, lá atrás, provavelmente, esse problema aí já me levou a tirar outras vidas. Isso só vai acumulando. Esse exemplo que você deu, só, assim, esse exemplo que você deu, está fazendo lembrar do Chico Xavier, a tal da disciplina. Então, nós temos, assim, quais as dificuldades que eu tenho? Portanto, eu tenho que trabalhar nas linhas do autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que investigar as minhas questões. A nível emocional, a nível psicológico. Então, a gente tem que estar olhando para si mesmo, se olhando, procurando se ver. Quais são os sentimentos que eu tenho, por que eu tenho isso, de onde que isso vem, de onde que isso origina. Então, se eu tenho raiva de alguém, eu tenho que procurar para saber por que eu tenho raiva dela. Por que eu tenho esse movimento de raiva? Se eu gerou um conflito lá, um bate-boca, desentendi com a pessoa, eu tenho que parar e refletir o que causou tudo isso aí. A minha ignorância, a minha prepotência, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha inveja, o meu medo, a minha gula, a minha luxúria. O que está sustentando isso aí? O que está movimentando isso aí? O que fez chegar nesse ponto aí? Quando eu me investiguei e fui descobrindo, por isso que é trabalho realmente terapêutico mesmo. Então, nós vamos ser terapeutas, psicólogos de nós mesmos. A gente tem que ser, necessitamos ser. Então, olhar para si, investigar os próprios sentimentos, encarar as coisas. Só que nós tendemos a não querer fazer isso. A gente se recusa a fazer isso. A gente se recusa a se olhar, a gente se recusa a se ver, a gente se recusa a se aceitar,
eu sou nervoso, eu sou violento, eu sou agressivo, sou mal educado, sou isso ou aquilo. Tem milhões de coisas que nós somos e a gente não se aceita. Por isso que trabalho de autoconhecimento não é para todos, são para poucos. E a maioria não deseja. E quando a pessoa muitas vezes fala que quer, que deseja, que gostaria, não sei o que tem, quando vai lá na terapia, que senta diante do psicólogo, ele pergunta, e aí, qual que é o seu problema? Aí a gente começa... A gente quer resolver o problema dos outros. Começa a lançar culpas sobre os outros. Não, porque eu sou assim, porque o fulano me fez isso, ciclano me fez aquilo, Beltrano me falou aquilo outro lá. Você acredita que meu pai me aprontou isso, minha mãe me fez aquilo, meu filho? Então, nós temos uma outra dificuldade, que isso aí é normal para os seres humanos, no estado de infantilidade que nós nos encontramos, que é fugir da responsabilidade. Pode olhar as crianças. O grande problema nosso, da humanidade, dos seres humanos, é que nós somos infantis. Nós somos infantis emocional, psicológico e espiritual. Então, nós somos infantis nessas 3 áreas. Muitas vezes nós estamos num corpo adulto, que nosso corpo passou pela infância, pela adolescência, chegou lá na fase adulta, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, nós somos infantis. Então, nós trazemos uma série de deficiências que não desenvolveu em nós. Por exemplo, essa questão da responsabilidade. O adulto se responsabiliza pelos seus atos, pela sua fala, pelo seu sentimento, pelo seu pensamento. Ele se autorresponsabiliza. Não, eu disse isso mesmo. Não, eu fiz isso mesmo. Criança, não. Ah, não, caiu, o fulano empurrou, o gato bateu. A gente sempre procura responsabilizar alguém, nunca nós mesmos. Então, uma questão que a gente pode começar a trabalhar é essa, começar a buscar a responsabilidade para mim. E para isso eu tenho que ser sincero e honesto comigo. Aí a gente esbarra numa outra dificuldade que nós temos, da sinceridade. Então, nós não somos sinceros com os outros e não somos sinceros conosco. Isso é uma via de mão dupla. É a mesma coisa do amar ao outro como amar a si. É a mesma questão, o mesmo problema, o mesmo ponto. Não tem como eu ser sincero com o outro se eu não sou sincero comigo. Se eu minto para mim, se eu me engano, se eu me iludo, porque isso são mentiras. Eu ficar iludido, eu me iludir, é uma mentira que eu estou contando para mim mesmo. E muitas vezes a gente se agarra a essa mentira como se fosse verdade. Aí queremos vender elas para os outros, queremos enganar os outros, vendemos a mentira como se fosse verdade. O outro pode ser enganado ou não, aceitar a minha mentira como verdade, aí é depender. Às vezes está no mesmo nível, tem vários interesses que nos movem. Mas se é uma pessoa consciente, se é uma pessoa adulta, ele não vai comprar a nossa mentira, olha que ele está mentindo. E esse que é o grande problema, porque quando a gente morre, como que nós falamos na live da semana passada, de segunda-feira, agora, né? A questão do mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo da verdade. Esse que é o grande problema nosso. Então, a gente sonha para ir para o nosso lar, para ir para o céu, para ir para o paraíso, para ir para uma instância superior, de luz, como se diz por aí. Só que nós somos mentirosos, somos falsos, carregamos uma série de problemas mal resolvidos. Quando a gente chega no mundo da verdade, a gente não consegue lidar com isso. Uai, eu me preparei, eu me estruturei, eu lidei com isso aqui, eu resolvi, eu trabalhei nas linhas da honestidade, da sinceridade, da verdade, eu passei a vida enganando os outros, enganando a mim mesmo. Chega do lado de lá, eu vou ser o que sou. Só que em nosso lar, nesses mundos, nessas instâncias superiores, de luz, como a gente se diz, lá impera a verdade, que a verdade é luz. Ela clareia. Por isso que ela liberta, é libertadora. Só que eu chego lá cheio de sombras, de trevas. Aí eu não consigo encarar, na verdade. Quando eu encontro com alguém no nosso lar, eu vou olhar para a pessoa vai olhar para mim e vai me ver como eu sou. Mentiroso, fofoqueiro, falso, fingido, intrigueiro.
aquilo que eu sou. Ele vai olhar para mim e vai me ver. E o pior, eu vou olhar para ele e vou ver que ele está me vendo. Esse que é o problema. Se vocês pegarem o livro do Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos atrás, e ver lá o encontro dele com Jesus, vai ver esse relato lá. Quando ele olhou para o mestre, ele se sentiu desnudo, nu. E Jesus via ele como é. E isso que ocorre. Então, nesses mundos, nessas dimensões superiores de luz, é isso que ocorre. Você olha para o outro e vê que o outro está te vendo, a sua alma, o seu ser está vendo tudo, porque lá é o mundo da verdade. Aí o que acontece com a gente? A gente corre para o umbral, porque lá é trevas, lá é escuridão. Está fazendo lembrar das memórias do suicídio. Exatamente. Então, a gente vai para a escuridão, porque lá na escuridão eu vou me sentir seguro. Eu vou me sentir como se não estivesse sendo visto, igual aqui na Terra. Igual aqui na Terra. Lá a gente não tem esse tipo de percepção. Apesar de que lá os outros vão falar, suicida mesmo, você é suicida mesmo, você é assassino mesmo, você é mentiroso mesmo, você é fofoqueiro. Você vai ouvir. Porque lá o mundo espiritual é o mundo da verdade. Mas, pelo menos, na escuridão, você não vai ver quem está te xingando. Quem está te vendo. Aí isso dá um certo reconforto. Então, o caso é sério. Vamos pensar bem. Isso porque, partindo do pressuposto que o ser imortal tem várias experiências existenciais, ou seja, uma série de vidas que nós já vivemos, uma multiplicidade de vidas, muitos desses traumas não foram vivenciados na infância. Então, a gente pode ver que a criança, quando ela começa a chegar ali na fase dos 3 aninhos, talvez até um pouco menos, você já começa a ver certos traços de caráter, certas tendências, certas dificuldades, certos problemas. Um ano e meio, você olha para ele, você vê a raiva nele, o olhar que ele te lança, ou lança para a mãe dele, eu fico assim, nu. De raiva, de ódio, né? Isso já são dificuldades que o espírito tem. Aí, nesse momento, os pais já deveriam se atentar para saber como educar, como corrigir e como orientar o ser a se autossuperar, a se conhecer. Só que acontece... Mas a mãe acha bonitinhas as atitudes. Ah, que lindinho. A maioria acha. Ah, que lindinho. A gente não pode educar. Por exemplo, eu já vi criança de 2 aninhos aí metendo a mão na cara da mãe. Não pode educar, não pode corrigir, não pode falar nada, né, porque causa trauma. Não, o meter a mão na tua cara é que é o trauma, é que é o problema. Isso já é resultante de um trauma que está se manifestando no presente. Ele já traz lá de trás. Esse que é o grande problema. E se aquilo não é corrigido, se o ser não é corrigido, se o ser não é orientado, se ele não é educado, o que vai acontecer? Tendência a aumentar cada vez mais. Sim, porque a pessoa vai só reforçando essa dificuldade. Por isso, quando nós estamos adultos, é difícil de mudar. É difícil. Porque a gente passou o período da infância, da juventude, reforçando os nossos problemas. A gente foi só dando reforço. Chega agora na fase adulta, e por isso que é tão difícil. É tão difícil deixar a raiva, a inveja, o orgulho, a vaidade, o medo, a avareza, a ganância, a luxúria, o rancor, o ódio. Vai por aí afora. Por isso que mamãe, eu já expliquei isso para a pessoa, e sempre as pessoas procuram para conversar e falam, eu criei meus filhos todos iguais, mas aquele ali, não sei o que ele puxou. Eu falei, desde pequeno ele estava te mostrando, não sei que não quis enxergar. Todos os filhos, todos nós, mostramos o que somos, já desde os primeiros momentos de vida. Só que a gente não olha assim, né? E a gente também não tem maturidade quando é mais nova também, né, Carlos? Tem isso também, né? A gente não tem o conhecimento está aí disponível. Você tem religião, segunda-feira vamos falar sobre isso, quais os caminhos que eu tenho do conhecimento, do autoaprimoramento. Religião é um deles. Pode não ser bom, pode ter suas falhas, pode ter seus problemas, mas você vai lá na igreja, você vai ouvir o padre falar, você vai ouvir o pastor falar, porque na medida que ele lê a Bíblia, então eles podem interpretar errado, pode fazer
uma bagunça danada. Mas tá lá. Honrar o pai, honrar a mãe, não matar, não roubar, não mentir, não fazer frutrica, não fofocar, tá tudo lá. Então, desculpa de que a gente não sabe, nós não temos essa desculpa. Não temos. Não temos porque hoje as informações já estão borbotando para todos os lados. É filme narrando as experiências, vivências, é novelas, é livros, é internet, é Google, tem 500, tem mais de 5.000 religiões no mundo, todas ensinando aí as pessoas. Temos a filosofia, temos a psicologia. O que não falta no mundo é conhecimento. Então, o que está errado, então? Está faltando é querer, por parte da pessoa. A gente quer os prazeres do mundo, as questões do terra a terra. Ser rico, num apartamento chique, num prédio famoso, com elevador, um carro do ano, o melhor celular, as melhores roupas, ser aplaudidos por todos, ser reconhecidos, ter uma profissão que me dá um grande respaldo, que eu fico bem financeiramente, que eu posso viajar para cá, para lá, mas não para aprender. Eu vou lá na Europa, vou lá nos Estados Unidos, vou lá não sei aonde, passeio para cá, passeio lá. O que você aprendeu? Nada. Só foi lá se divertir. Podia ir lá, observar o povo lá, ver como é que é a cultura, como é que eles são, como é que eles pensam, quais são as atitudes lá, como é que é o seu comportamento lá, como só a forma de vida lá, como é que eles vivenciam, como é que eles olham, como é que eles entendem. Não, nada disso. A pessoa vai e volta, mudou nada. Depois viajou para quê? Para se divertir, para distrair. É isso que nós queremos. Distrações. Narcotizar a nossa consciência, seja com álcool, entorpecentes, filmes, novelas. Eu vejo aí, a pessoa assiste um filme, o que você aprendeu? Nada. Passou que tempo distraindo, se distraindo. Existe aí também questão de maturidade, não é? Bom, tem relação sim com a maturidade, porque na medida que o ser vai amadurecendo, que ele vai crescendo, que ele vai experimentando, ele vai começando a ver a vida de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Vai começando a ver que existe algo mais na vida. Que a vida é um estágio, nós estamos aqui momentaneamente, não vamos permanecer aqui para sempre, ninguém vai, ninguém permanece. Então a gente começa a pensar que na vida deve ter algum outro motivo, algum outro porquê, alguma outra razão. Por que eu estou vivo? Por que eu passo por tudo isso? Por que eu vivencio tantas dificuldades, tantos problemas, tantos conflitos? Por que eu sofro isso, sofro aquilo? Ou as pessoas, por que uma nasce aleijada, torta, cega, coxa, sem andar, com problema cardíaco, ou diabético? Por que tudo isso? Então a pessoa começa a fazer uma série de questionamentos e tem resposta para tudo. Basta você ir atrás, buscar, mas a gente não quer. Nós não queremos. A porta larga é muito mais convidativa. Aí a gente lê lá no Evangelho, que Jesus fala, e eis que muitos passarão pela porta larga. Aí a gente pensa assim, eu não, eu vou escolher a porta estreita. Não vai, gente. Esse é mais uma mentira que a pessoa está contando para si mesma. E quando a gente vê diante das portas, a gente opta pela larga. Ela é mais confortável, é mais prazerosa. A estreita nos exige empenho, luta, esforço, entendimento, compreensão, aceitação, encarar os problemas, os traumas, tem que ir lá resolver. Nos exige maturidade. Como a gente não tem, a gente está ainda na infantilidade. Aí complicou. Então, o homem precisa encontrar alternativas saudáveis para lidar com seus conflitos. É uma necessidade.
Eu vou ter que aprender a lidar com meus problemas, com meus conflitos. Vou ter que procurar um jeito, vou ter que resolver. Aí cada um de nós vai ter que sacudir aí e dar seus problemas. Se não quiser, não tem problema. Em algum momento isso vai vir. Particularmente depois que você morre. Muitas vezes a pessoa fala assim, morreu, descansou. Ô, dó, gente. Não, essa é a maior ilusão que a gente tem. Vocês têm que falar isso. Morreu, vem descansar. Acabei de ver. A maior ilusão das pessoas, a maior enganação, a maior mentira. Quando a gente morre, aí é que começam os problemas. Os trabalhos. Eu falo assim, a minha mãe mesmo, ela fala assim, quando eu morrer eu vou descansar. Eu falei, ih, mãe, tire seu cavalinho da chuva. Só está pensando nisso? Aproveita agora, porque aqui nós estamos em colônia de férias. Quando a gente chega do lado de lá, que a gente vai ter problema mesmo. Porque aí a gente vai ter que se encarar qual que é, como é, tal como é. Os problemas a gente deixou para trás, que a gente não resolveu, que a gente não quis resolver. Ou aquilo que a gente meteu a mão pelos pés. Olha, lá é que descerra as cortinas e a gente vai se encontrar frente a frente a si mesmo. E tal como é, com todas as nossas bagagens. Porque as coisas da terra a gente não leva, mas as bagagens emocionais, mentais e espirituais, essas carregam. Nós não falamos aqui? Os traumas, os problemas são armazenados no inconsciente e eles são levados. Enquanto a gente vai carregar eles, então, na verdade, nós temos muitas malas, muitos pesos sobre o nosso ombro. Onde estão isso? Na nossa mente. Não, o pior é que muita gente ainda fala assim, sofreu muito aqui na Terra, agora tem que descansar. Ai, dá vontade de chorar, né? Ô, coitadinho. Mas deixa a pessoa na sua ilusão. Muitos querem ilusão, não querem ouvir a verdade. Então, se você quer se iludir, é o direito que você tem. Obviamente. E não pode esquecer. Tudo tem um preço. Então, eu tenho direito de me iludir? Tem. Mas isso tem um preço. E esse preço vai nos alcançar mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes até alcança a gente antes que a gente imagina. Mas se não alcançar agora, vai alcançar amanhã. Particularmente quando a gente fecha o olho. Aí sim, a cobrança, a promissória chega. E aí é um problemaço, porque como quitá-la? Só voltando aqui novamente. Não há outro caminho. E se tiver chance, né? Então, se reprogramar mentalmente é uma forma de a gente trabalhar essas coisas. Eu mesmo mostrei na resposta da Vicentina ali, a gente mostrou isso. Eu trabalhar comigo mesmo, reprogramação. Peraí, então se eu sou uma pessoa nervosa, eu tenho que procurar ficar tranquilo, procurar me controlar, caso vamos entender o outro, vamos compreender a posição do outro. Vamos olhar para o outro, ver a dificuldade dele, aceitar. Por que eu estou tão irritado? Por que isso me irrita? Agora comigo. Por que isso me irrita? Por que isso me perturba? Qual o motivo? Qual a causa? Isso é uma reprogramação, um trabalho mental que eu tenho que fazer comigo mesmo. Também elaborar uma ressignificação de conteúdo são alternativas também extremamente úteis nesses casos. Então, a gente olha os problemas como uma coisa insolúvel, um problema que não tem jeito. Não, tem. Tudo tem jeito. Então, começa a compreender aquele negócio. Entender que tudo que me alcança vem de acordo com a minha necessidade. Está vindo me ensinar, me mostrar algo, me educar. Tá vendo? Isso é ressignificação. Estou dando um novo significado àquela questão ali. Como resolver isso? Como abordar isso? Se é problema, exige solução. Então, qual é a solução disso? É igual a equação matemática. O professor passa a equação no quadro lá, qual que é a solução? Eu tenho que ir atrás da solução. Tentar resolver o problema. Isso. A gente tem que fazer. Então, em vez de ver aquele negócio ali como algo injusto, eu não merecia isso? Não. Vamos ressignificar. Se Deus é justo, se Deus é amor, se Deus é Pai,
Se isso me alcançou, foi porque ele permitiu. Se ele permitiu, é porque eu tenho necessidade disso. Por alguma razão, por algum motivo. É motivo de aprendizagem, é motivo de crescimento, é motivo educacional. Qual o motivo? Então, eu estou ressignificando aquela questão, aquele problema. O problema ou trauma existe. Não há como deletá-lo. Isso é fato. A gente já falou sobre isso aí. Então, aprendamos a olhar para os conflitos com outros olhos, dentro de uma nova perspectiva. Isto é ressignificação. Ele está explicando o termo ressignificação. De olhar para os conflitos com outros olhos, com a nova perspectiva. É isso que a gente está explicando aqui e demonstrando para vocês. Dando alguns exemplos, citando alguns exemplos aí. Aí ele vai dar alguns exemplos na prática, no concreto. Foi preterido? Não se sinta tão mal. A rejeição está na sua cabeça. Então, se alguém não gosta de mim, eu tenho que dar ao outro a liberdade de gostar ou não de mim. Eu não posso exigir que o outro goste de mim. Eu posso gostar dela. Tudo bem. Mas ela não é obrigada a gostar de mim. E se ela não me quer, não me aceita, não sente compatibilidade comigo, por que eu vou morrer por causa disso? Por que eu vou me matar? Me sentir péssimo. Me sentir o pior de todos. Isso é baixa estima. A sua autoestima está muito baixa. Muito péssima. Você não gosta de si mesmo. Você não se ama. Então, eu te diria o seguinte, vai aprender a se amar. A gostar de si mesmo. Se você não gostar de si mesmo, filho, quem mais vai gostar? Aí diz assim, ele ou ela perdeu uma oportunidade de ser feliz comigo. Tá, você pode até usar esse esquema aí, tipo passar a mão na sua cabeça, mas o problema é o seguinte, gente. Gente não é capaz de fazer ninguém feliz. A única pessoa que eu posso fazer feliz sou eu mesmo. Sou eu. Mais ninguém. Então, a felicidade do outro não depende de mim. É independente. Eu até posso contribuir lá para ajudar o outro a ser feliz em algum ponto lá. Mas eu não posso fazê-lo feliz, tornar feliz. Isso depende dele. Então, essa perspectiva que ele coloca aqui, eu acho muito infantil. Mas você pode usar esse esquema para você se amenizar aí. Para mim, você está mais num terreno, uma justificativa, de uma desculpa. Eu não gosto muito disso, não. Eu diria o contrário. Eu diria assim, vá aprender a se amar, a gostar de você mesmo. Isso que é importante. Eu diria isso. Não isso que ele falou aqui, que aqui realmente eu questiono. Foi traído? Não se sinta tão mal. Quem trai os outros trai a si mesmo, trai a própria consciência. O traidor é sempre alguém carente que carrega um grande vazio existencial. É verdade. Nesse primeiro casamento que eu tive, que eu falei para vocês, tinha até uma tia que me enfiava para mim e falava, Carlos, a fulana está te traindo. Eu vi ela com ciclano, com beltrano. Eu falava assim, problema dela. E eu penso assim, mesmo na minha relação no casamento atual, eu penso da mesma forma. Se o outro me trair, o problema é dele, consciencial dele, vai ter que resolver com ele mesmo as suas questões. Porque se está traindo, se eu descobrir que está me traindo, então eu não estou bastando para ele. Essa pessoa está insatisfeita comigo. Se está insatisfeita comigo, não tem sentido eu continuar com ela. É uma questão de se auto-amar, se auto-respeitar. Auto-respeito. Então, essa é uma questão bastante delicada, a questão de traição, mas que o outro me trai não é motivo de eu sair matando, tirando a vida dos outros, porque aí só estou complicando ainda mais. Estou comprando um pipinaço, vocês nem fazem ideia. Primeiro que ele já falou, todos nós somos seres imortais, a gente não morre. A gente pode tirar a vida física de alguém,
Mas aquele ser, aquela pessoa, enquanto um ser espiritual, uma centelha divina que ela é e eu sou e todos nós somos, ela não vai morrer. Aí eu causei um problema. Eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. Do meu semelhante eu não tenho esse direito. Então é complicado. E vai gerando um monte de problemas e um monte de dificuldades. É um poço sem fundo. Então, se a pessoa gosta de si mesmo, se respeita, ele vai lidar com a traição num outro nível, num outro patamar. Sente-se compelido a trair o parceiro ou a parceira, entenda que um amante pode até ser uma aventura entusiasmante, mas só por pouco tempo. Logo o tédio estará de volta. Faça a diferença, aprofunde a relação com o companheiro, com a sua companheira. Lembrando que o sexo é apenas um dos componentes de uma vida saudável a dois. Você falou do tédio, não lembrei. Tédio mais a consciência pesada. As duas coisas. O grande problema, assim, se você está se sentindo traído, vontade de trair o seu parceiro, sair com outra pessoa, você tem que se perguntar o que eu estou fazendo com ela e por que ela não está me satisfazendo. Aí tem que sentar com essa pessoa e tentar resolver os problemas. Se realmente existe uma incompatibilidade, se ela realmente não tem condições de dar o que você espera, aí talvez seja o caso você encerrar a relação e procurar alguém que vai te fornecer ali ou satisfazer as suas necessidades. São coisas que a gente tem que olhar com bastante critério, com bastante carinho, com bastante bom senso, com bastante maturidade. Só que muitas vezes a gente sacrifica por uma série de razões, baixa estima, a gente não se ama, questões financeiras, monetárias, e aí vai, né? Uma série de problemáticas. Dependências, né? Uma série de dependências. Lembrando que tem dependência material, dependência financeira, dependência emocional, dependência psicológica e até dependência espiritual, que é a pior de todas, né? E de acordo com esses níveis aí, são mais difíceis de ser trabalhadas, né? Mais difícil. Saiu do terreno material, entrou para o terreno emocional, psicológico, espiritual, aí é gradativo, cada um mais difícil que o outro de ser trabalhado, de ser resolvido. Sofreu uma decepção? Não sofra tanto. Aprenda a contemplar a humanidade com os olhos da compreensão. Pense nos muitos defeitos que possui e aceite o fato de que todos nós, por conta de nossas imperfeições, diariamente também ferimos outros corações. Então, isso é o que ele está mostrando aqui? Como ressignificar os problemas, as questões, os conflitos, as dificuldades. Então, eu estou ressignificando. Estou olhando, abordando aquilo com outro olhar, com outro olho. Olhos, de uma outra forma, de outra maneira. Sente-se feio ou feia? Muitos de nós temos esse problema, essa dificuldade, de se sentir feio. Então, nós devemos aprender a nos desapegar dos chamados padrões de beleza. E esses padrões vão variando de acordo com a cultura, com o tempo, com a época, com a sociedade. Então, por que eu vou me apegar a isso? Valorize as suas qualidades e não entre em guerra contra o espelho. É uma forma também. Quem se sente feio também é porque não se ama e nem se aceita. Eu posso me aceitar, sou feio mesmo, tudo bem. Por alguma razão eu tenho esse perfil, essa aparência, estou dentro desse quadro, porque lá atrás, provavelmente então, eu usei muito da beleza para fazer mal, para trazer conflitos, para trazer desarmonia, para trazer desequilíbrio, prejuízo aos outros. Devo ter prejudicado muito, por isso que agora eu venho feio. Para aprender a lidar de uma outra forma com essas questões. Valorizei muito a beleza, utilizei muito ela, abusei dela. Tudo tem um porquê, tá vendo? São formas de eu ressignificar a questão e a situação, de eu começar a trabalhar comigo mesmo dentro de um outro patamar, dentro de uma outra trajetória, aprendendo a gostar de mim, começando a trabalhar nessas linhas do alto amor, porque esse é alto amor, algo que nós carecemos e necessitamos tremendamente.
aprender a se amar. A gente acha que se ama. Não. É algo ainda que nós temos que construir. Esse é um dos pontos que necessita e está esperando o nosso trabalho na sua construção, no seu desenvolvimento, no seu progresso. Aprender a gostar de si mesmo. As dores da alma são convites permanentes para uma reavaliação da própria existência. Um convite a mudanças de rota. Um sinal para que olhemos mais para dentro e menos para fora. Então, todas essas questões de conflitos, de problemas, de dificuldades, são dores que nós carregamos na nossa alma. Porque isso, muitas vezes, vem de vidas já anteriores e não propriamente desta. Então, por exemplo, a pessoa se sente feio ou feia. Só tem essa dificuldade, esse problema. Isso é uma dor que bate fundo na pessoa. E a pessoa, muitas vezes, tem até dificuldade de se aceitar como feio. Eu me aceito como feio, numa boa, tranquilo. Sou o que sou. Infelizmente, estou dentro desse quadro aí, dessa dificuldade aí, porque lá atrás eu devo ter feito alguma coisa para desequilibrar essas linhas da beleza. Porque todos os seres, todos nós fomos criados para a beleza. E, em essência, nós somos a beleza pura, porque Deus é beleza. Então, tudo no universo é belo. E as feiuras que existem no universo são obras das criaturas, não de Deus. Não de Deus. E a beleza, e a feiura, ela advém ou é resultante das desarmonias geradas, dos desequilíbrios gerados, das imperfeições que nós vamos provocando. Como nós estamos destinados à perfeição, todas as vezes a gente fere essas linhas, que são as leis divinas, uma delas determina que nós devemos nos tornar perfeitos. Jesus mesmo vai falar no seu evangelho: sedes perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, todas as vezes a gente fere essas linhas, esse caminho, nós agredimos esse caminho, a gente causa distúrbio, a gente causa perturbação, a gente causa um conflito, uma desarmonia, e isso vai refletir nas questões da beleza. Então, nós temos que trabalhar conosco mesmo na nossa autoaceitação. Aceitação do meu estado, da minha situação, e procurar entender, compreender por que eu hoje estou da forma como estou. Que na medida que eu vou fazendo isso, ou seja, mais uma vez, a gente deve trabalhar nas linhas do autoconhecimento. À medida que vai conhecendo, a gente começa a se libertar. Começamos a entender, a compreender. Começamos a alcançar a verdade. E ela é libertadora. A gente começa a se libertar desses grilhões. Por isso que ele vai falar. As dores da alma são convites permanentes para uma reavaliação da própria existência. Então não vamos olhar para as dores, para o sofrimento, como uma desgraça, como algo maldito. Não. É uma bênção divina. Está vendo? Vamos ressignificar o sofrimento. Vamos começar a olhar para ele com um outro olhar, de uma outra forma, uma outra perspectiva. Comecemos a ver neles convites ou apontamentos indicativos de que algo está errado, algo não está certo, algo está esperando um trabalho da nossa parte de mudança, de alteração, de rumo, de rota, de percurso, seja o que for. Então vamos pensar aí com carinho tudo isso aí. Alguma coisa mais, Vicentina, Márcia? Eu notei que nessa aula de hoje, que é as dores da alma, né? Uhum. Acentuou muito uma forma, uma nova forma, ou a velha forma da filosofia de vida. Por quê? Isso aí a gente não encontra em lugar nenhum, a aula de hoje, no meu entendimento. Porque você abrangeu vários pontos,
várias fórmulas de como é necessário a gente prestar atenção em nós mesmos para a gente corrigir para o amadurecimento, para o lado consciente nosso, que fica bastante aquém. Porque a parte acadêmica, a gente busca lá fora. A criação dos pais, também não tem, os pais também não têm para dar isso, passa de roldão no dia a dia. Então, eu achei que hoje, nesse Deixa as Dores da Alma, né, foi muito abrangente, foi muito assim, foi muito encaminhamento, foi muita dica que você deu, foi muita fórmula. São velhas, mas a gente passa desapercebido. Por isso que eu falei, uma filosofia nova de vida, porém uma filosofia velha. Porque sempre foi isso. Só Jesus já falava tudo isso aí, de uma outra forma. Mas ele já falava. Sim. Com os discípulos, com todo mundo da época dele. Então, a gente vai vendo que hoje eu achei assim, muito enriquecedor esse capítulo. Esse livro. É um velho conhecimento, que só que para nós ele é novo, né? Porque a gente, apesar de podemos ter encontrado com ele várias vezes, nas nossas várias existências, a gente não soube olhar, não soube compreender aquilo que a gente estava vendo, percebendo, recebendo. Então, é muito dentro daquelas linhas. Nós estamos num estado de adormecimento consciencial. Consciencialmente, nós nos encontramos adormecidos. Por isso que Jesus vai fazer o convite para nós. Estar em vigilância e em oração. O que é vigilância? A gente aprender a olhar para si mesmo, para se ver. Porque se eu não procuro, se eu não estou atento a mim mesmo, as coisas vêm, acontecem e vão e eu não percebo. Eu fico com raiva, mas eu não paro para analisar. Devido ao meu estado de adormecimento consciencial, eu não passo para observar aquilo, para analisar, tentar ver os porquês, os motivos, as causas, as razões daquilo, e nem olho para o outro. Então, isso para mim é como se nem existisse. Eu vou como uma folha ao vento. O vento sopra para cá e eu vou. O vento sopra para lá e eu vou. Ou seja, alguém vem, me esbarra em mim, eu fico com raiva, e daí esqueço, vai embora, não ligo, jogo aquilo fora. E assim eu vou, sabe, como tipo de uma barata tonta. A gente tem que começar a parar, voltar para si, começar a se olhar com um novo olhar. E essa explicação sua está mostrando uma coisa, porque como a gente não para fazer tudo isso aí que você está dizendo agora, aí a gente fica com raiva da outra pessoa, com raiva da situação, sim, com raiva da vida, do ônibus que está demorando, por que eu não saí mais cedo, em vez de pensar assim, por que eu não saí mais cedo para pegar o ônibus então para ir trabalhar? Aí a gente começa a ficar com raiva com o ônibus está demorando, vai culpando o motorista, o trânsito, aí vai tudo... É aquele negócio, na medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai voltando para si, por isso que eu falo, caminhar, como é que ele termina aqui? Como ele termina aqui? Assim, ó, olhemos mais para dentro e menos para fora. Tem que começar, ou seja, nós temos que começar a olhar mais para nós mesmos e menos para os outros. Se a gente começar a olhar para si, a gente vai ver que a gente não quer responsabilidade. Então, o que você está falando? Se eu todo dia estou perdendo meu ônibus, tem que começar a olhar para mim e falar assim, não, peraí, eu tenho que fazer uma mudança na minha vida de tal forma que eu comece a chegar aqui mais cedo no ponto do ônibus. Eu não posso culpar que a situação do mundo está aí. Os ônibus são poucos, são demorados, vêm cheios. Então, eu tenho que me adequar. Se eu estou vivendo esta injunção, se eu estou dentro desse quadro, existe um porquê disto, existe uma razão para que eu me encontre assim. Porque lá atrás, provavelmente, já tive dinheiro, já fui uma pessoa abastada e prejudiquei os outros, trouxe prejuízo para os outros. Ou seja, de alguma forma, dentro dessas linhas, eu desequilibrei as leis divinas. E as leis divinas vai configurar lá na fraternidade, na bondade, fazer o bem, no auxílio, na solidariedade, na compaixão. Então, eu feri essas, são várias leis. Agora, finalizando a minha fala, eu vejo que, sim, por exemplo, é uma boa forma de viver com mais equilíbrio a aula de hoje. Nós estamos aprendendo, né, passando as instruções, as informações para as pessoas, ou quem quiserem, quem se dispor, a começar a olhar. No dia a dia, lógico, mais é para a gente, né? Nós nos ensinamos, o que tem que aprender mais é o próprio professor, porque se ele está sendo
o centro daquela transmissão, daquela irradiação, a gente tem que começar a olhar para si para mudar, se alterar. A própria espiritualidade fala isso. Quando o médium recebe a mensagem, a primeira pessoa que a mensagem é dirigida é ele próprio. Márcia, então, você me dando o aval, então, amanhã, a partir de agora, qualquer deslize, eu, professor. Aí você faz isso, começa a cobrar do professor e não muda, não. E no olho interno, que é o final do capítulo, né? Então, o outro é responsável de mudar, e eu não. Então, mais uma vez, tá vendo como a gente empurra sempre o outro? Esse é o nosso problema. Você tá enraizado na gente, né? Você tá enraizado. A responsabilidade hoje é pior que isso, que a nossa postura, a gente tá brincando aqui, mas é uma postura que nasce de algo real. A gente está sempre querendo que o mundo mude, que Deus mude o mundo para se adequar às minhas coisas, ao meu ponto de vista, ao meu modo de ser, ao meu entendimento. A gente quer que todas as circunstâncias se adequem a mim. Eu me adequar, aí não. É a transferência da responsabilidade. A gente chegou a tal ponto de a gente transfere até a própria salvação para Jesus. A gente colocou a nossa salvação nas costas de Jesus. E arrumamos justificativa. Não, o sangue dele, ele não se sacrificou, derramou seu sangue. Não, a gente não vê que foi um absurdo a gente sacrificar ele. Isso aí não. A gente quer transferir sempre a nossa responsabilidade para alguém. É o traço da nossa infantilidade. Bom, minha amiga Márcia, alguma coisa aí? Tudo ok? Tá, eu entendi tudo, Carlos. Beleza. Vou tentar corrigir, aplicar, né? em mim as coisas que eu preciso, né? Todos nós, a gente vamos lutar, né? Vamos lutar aí, nos empenhar. E outra coisa que é bom você até falar, isso aqui, lembrando aqui para finalizar, é que muitas vezes a gente começa a lutar para mudar, a gente começa a ver, com o passar do tempo, o quanto é difícil, a gente luta, peleja, se esforça e não muda, ou muda muito, muito insignificantemente, aí que muitas vezes começa a vir aquele desânimo, sabe, aquela... largar isso para lá, aí é o momento de a gente lembrar também aquela fala de Jesus. Somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. A gente precisa também ter essa perspectiva de começar a trabalhar em função da necessidade que temos, começar a trabalhar nesse esforço, nos empenhar nesse caminho. Mas também sem aquela pretensão, aquela perspectiva, ou naquela expectativa, melhor configurando, de querer se transformar de uma hora para outra, de um momento para outro. Isso não vai ocorrer. Até mesmo porque nós já passamos muitas idas repetindo todos esses erros. Aqui que a Vicentina falou, tudo isso está muito entranhado em nós. Então não há como a gente mudar de uma hora para outra. Por isso que o Chico vai lembrar lá, disciplina. Ou o Emmanuel, né, vai lembrar para o Chico, né? Disciplina. Uma hora vira automatismo e você já dá conta. E não vai ser hoje. E nem nessa vida, com certeza. Como fala o Evangelho, né? Hábitos todos nós temos, principalmente hábitos maus. Então, a gente deve transformá-los em hábitos bons. Eu diria diferente. Ele deve se esforçar para lutar para transformar esses hábitos ruins que a gente tem em hábitos bons. Mas isso não é simples, não é fácil e não ocorre de uma hora para outra. Tem que estar atento o tempo inteiro. Isso demanda esforço. Por isso que o Chico mesmo falava que a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, e a espiritualidade, né, através dele, vai nos cobrar sangue, suor e lágrimas. Não há outro caminho. Bom, então vamos encerrar agradecendo a Deus pela oportunidade. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Divino Médico, nesses instantes, ao encerrarmos o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer pela oportunidade, pelo encontro fraternal, por esta comunhão de pensamentos e sentimentos que aqui nos
nos reunimos pela via da tecnologia, proporcionando, Senhor, este encontro, esses momentos de reflexão, junto às nossas amigas do plano físico e os nossos amigos do plano espiritual. Rogamos as tuas bênçãos em favor de todos nós. Abençoa esses companheiros que também se reuniram conosco a partir dos planos espirituais da vida, para aprendizagem, para observação, para estas reflexões. Abençoe o Aguinaldo Paviani, toda a família Lauser, onde quer que esses corações se encontrem, Senhor, e que permitiram que a sua história pudesse ser narrada e contada para nós, nos servindo de lições preciosas para nossas reflexões, a nossa aprendizagem, o nosso crescimento. Lembrando dos membros do Grupo Conhecer, rogamos tuas bênçãos em favor deles, particularmente, abençoe todos aqueles que vierem a nos ouvir ou nos assistir de futuro. Envolva-nos a todos, Senhor, nas tuas bênçãos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Meninas, muito obrigado, Márcia, Vicentina, bom ter vocês conosco, uma boa noite, um bom final de semana e até semana que vem. Boa noite para vocês, muito obrigada pela aula. Obrigado a você, minha querida. E fica com Deus aí, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Até. Amém. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.